Quando eu entendo a frequência que eu estou comunicando, eu vou entender que algumas pessoas vão naturalmente, que têm a mesma frequência que eu, se comunicar comigo. Mas as outras que não têm vão se desligar da minha mensagem. Olá, meu amigo, meu irmão, sou o pastor Klaus Piragini, pastor da Quírios, aqui na Lapa, São Paulo. Esse é o nosso podcast de liderança. Se você está assistindo, é o nosso convidado, participa com a gente, estuda com a gente a palavra, mostra também para a gente as suas opiniões sobre liderança. Tem sido muito legal. Nesses 5 anos nós estamos estudando. Muito gostoso, é muito bom estudar liderança. Eu aprendi muito cedo que se você não investir na sua liderança, você não vai muito longe. Você vai crescer à medida que a sua liderança cresce e vai chegar no limite à medida que a tua liderança chegue no limite. Então, se você quer avançar, se você quer viver um tempo novo, se você quer conquistar novas etapas na sua vida, novos ciclos, você precisa investir na sua liderança. E é isso que nós estamos fazendo aqui, gastando 20, 30, uma hora, dependendo quando a entrevista é um pouco mais demorado, mas de 20 a 30 minutos por semana estudando sobre liderança. E hoje eu vou falar sobre comunicação, a frequência da comunicação. Vou dar nome e endereço, tá? Se você quiser continuar estudando por sua conta, eu vou te dar nome e endereço. Que eu acho que isso que é o legal do nosso canal, o diferencial é isso, a gente dá nome e endereço daquilo que a gente está falando. Então, antes disso, não esquece de compartilhar. Se você é novo aqui, segue o canal, indica, manda para alguém que está precisando capacitar a liderança, é de graça, é um projeto que eu tenho feito daquilo que eu estudo, que eu trago para vocês, para a gente aprender junto. O tema de hoje, então, são as 7 frequências da liderança. Deixa eu dar já o nome e endereço. Tem um pastor lá nos Estados Unidos que é palestrante do TED, ele é lá da Califórnia, lá de Los Angeles, ele tem uma igreja chamada Mosaic, o nome dele é Erwin McManus. Ele escreveu um livro em 2024, eu estava lá no congresso quando ele lançou o livro, um tema muito interessante, mas não trouxe para cá desde a metade do ano passado para cá, porque eu estava estudando, eu queria entender melhor essa questão das frequências da comunicação. Bom, o que o Erwin McManus defendeu e descobriu? Ele defendeu e descobriu que existem 7 frequências de comunicação, lá no livro dele chamado The 7 Frequencies of Communication, que ainda não acredito que ainda não tem em português. Ele propõe que comunicar-se, né, que a gente precisa aprender a se comunicar, é semelhante a sintonizar uma frequência certa. Então, você lembra do rádio lá que você ficava girando assim para achar o dial, né? Então, ali você está na frequência certa para você ouvir. Então, se a gente fala na frequência errada, a pessoa não vai captar a nossa mensagem e não vai se conectar conosco. Pausa. Aqui eu não estou falando de, se a gente for usar a comunicação na pregação, comunicação na aula, comunicação serve para tudo, dentro de casa, mas isso não exclui, né, a frequência, o seu estudo, a sua dedicação pelo trabalho, a sua vontade de aprender, o seu jeito que você fala, você precisa aprender a fazer isso. Então, ele vai identificar 7 frequências de comunicações primordiais, primárias, que ele define o seguinte, que existe uma principal, cada um de nós temos uma principal e mais 2 dessas 7 que são as de apoio, que são mais comumente a gente usar. Quando eu entendo a frequência que eu estou comunicando, eu vou entender que algumas pessoas vão naturalmente, que têm a mesma frequência que eu, se comunicar comigo. Mas as outras que não têm vão se desligar da minha mensagem, vão se desligar da nossa conversa, porque aquilo não interessa para ela. E eu vou provar isso para você daqui a pouco. Então, primeiro vamos entender quais são as 7 frequências e o que é essa frequência. A frequência é a aplicação prática daquilo que a gente está falando. Por exemplo, tem gente que vai falar numa frequência mais técnica e a gente acaba não se conectando com ela porque ele é muito técnico para falar. Ele vai definir essas 7 frequências como uma forma de trabalhar a sua comunicação melhor. Porque às vezes você tem uma frequência como pai e o seu filho tem uma frequência diferente da sua e você não está conseguindo falar com ele. Às vezes você está palestrando e a frequência do público são 7 e você só está falando em uma frequência. Vamos entender quais são as frequências. A primeira frequência que ele define é a frequência do motivador, que é aquela pessoa que passa, né,
autoconfiança, energia para os ouvintes, a comunicação nesse modo são entusiasmadas, são naturais, levanta a moral da pessoa, e quando o motivador fala, a frequência a mesma entre as pessoas, ele eleva a autoconfiança das pessoas e traz positividade, otimismo no seu jeito de fazer as coisas. Então, a aplicação é que essa frequência é capaz de motivar e inspirar equipes, trabalhos. Então tem gente que o cara é muito motivador quando ele fala sempre, não, vamos lá, nós vamos vencer, vai ser maravilhoso, você é capaz, você tem condição. E o motivador, por exemplo, para dar um exemplo prático, ele elogia o esforço da sua equipe e enfatiza a sua capacidade antes de um projeto difícil começar a acontecer. Ele vai lá e trabalha esse projeto, ele vai levantando a moral e no final, vamos lá pessoal, hoje é nosso jogo da nossa vida, nós vamos ganhar o jogo e vai ser maravilhoso, e ele consegue então passar essa inspiração. Você já deve ter, agora que eu falei, essa frequência deve ter te lembrado alguém que você conhece. Um cara muito motivador, um cara que sempre fala, põe você para cima, deixa você feliz. Às vezes ele talvez não seja tão especialista, mas ele fala com você de forma motivacional. A segunda pessoa, a segunda frequência, o jeito de falar, a comunicação é baseada no desafiador. O que é esse cara? A frequência do desafiador transmite coragem e incita as pessoas a descobrir o seu propósito, o seu potencial, chama o interior assim, da pessoa para fazer coisas grandes, desejo de fazer coisas grandes. Quem se comunica como desafiador é persuasivo para confrontar na medida certa. Seu foco é provocar melhoria. Ele está sempre pensando em crescimento, ele está sempre tentando tirar as pessoas da zona do conforto. Ele vê potencial não realizado e possibilidade nos outros sem limitação. Ele enxerga que precisam de impulso, de coragem, mas que elas podem crescer. Esses são desafiadores. Eles estimulam progresso, estimulam mudanças, ele falam de uma forma que as pessoas acabam acreditando que possam fazer algo melhor. Então, um exemplo prático do desafiador é aquela pessoa que diz para você, eu sei que você é capaz, sei que você vai definir uma meta mais ousada, sei que a gente pode chegar em outro nível, sei que a gente pode usar a nossa força para conquistar mais. Eu acho que uma das palavras que mais podem ser usada pelo desafiador é crescimento, desenvolvimento. Terceiro tipo de frequência que as pessoas usam e elas nem sabem que usam é a frequência do comandante. Esse aí também você já deve ter visto gente que tem a frequência do comandante. Ela transmite direção, ela transmite ordem, ela transmite posicionamento, no sentido positivo. Ela é um guia meio autoritário, faça isso, haja dessa maneira, você precisa resolver isso agora, você precisa mudar essa postura. Essa frequência carrega autoridade natural nas pessoas e tendem a confiar as suas instruções em momentos difíceis. Eles falam com tanta credibilidade que você acaba aceitando a recomendação. Eles têm muita convicção, eles têm uma fé, uma crença na forma de falar e de pensar. Enquanto o desafiador crê que todo mundo pode crescer, eles têm uma crença que as pessoas não sabem muito bem o que devem fazer, e eles sabem a resposta do que você deve fazer. Essa frequência tem muita convicção, muita responsabilidade, e a liderança e o gerenciamento dessa frequência é baseada nessa força de trazer projetos complexos e motivar as pessoas a fazer esses projetos. Embora aqui eu usei a palavra motivação, mas é mais como um comando, né? Por isso que eles chamam de commander, é mais como uma ordem. Então um gestor comandante, um exemplo prático, ele tem um prazo apertado para fazer as coisas, ele reúne o time e diz, aqui está o plano, João cuida do cliente, Maria revisa o relatório e eu apresento os resultados. Confio que cada um cumpre a sua parte, e ele já vai delegando as funções e ele já vai dizendo, você precisa se levantar, hoje, amanhã você vai desligar esse telefone, amanhã você não vai ligar para aquela pessoa nunca mais. Esse é a voz do comandante. A quarta frequência, que é muito comum também a gente ver, é a frequência do curador. É aquele que transmite aceitação, promove cura emocional, integridade. Curadores são naturalmente empáticos e funcionam como conselheiros ou terapeutas
ajudando os outros a reconhecer e sanar feridas internas. É aquele cara que, sabe, você está bem hoje? Você está bem mesmo? Não, pode falar, eu vou te ajudar. Meu amigo, não se cobre tanto. Olha, deixa isso para lá. O curador, ele tem uma premissa também. Ele entende que todos nós carregamos feridas visíveis ou invisíveis e busca atender a necessidade universal de sermos ouvidos com compaixão. Pessoas procuram o curador porque eles são empáticas, eles são compreensivos e eles não vão dar ordem, eles não vão dar comando. E aí talvez seja esse o problema, porque o teu filho tem uma frequência de curador e você tem uma frequência de commander. Então você vai dar o comando para ele, mas ele quer sua empatia, você quer dar a direção. Você tem uma frequência de desafiador e o teu filho precisa ter uma frequência de motivador. Então ele está esperando você ou motivar, o animal para fazer as coisas e você está desafiando e cada desafio ele se sente mais desanimado. Um exemplo prático de um líder curador em uma empresa, por exemplo, ele pode notar que um funcionário está desmotivado por problemas pessoais, ele reserva um tempo para conversar em particular, ouve o tratamento sem julgar e diz: como estou aqui para te apoiar, como podemos enfrentar isso juntos. Ao demonstrar empatia e aceitação, esse líder ajuda o funcionário a se sentir valorizado e compreendido. Professor, essa é uma frequência também muito comum, você já deve conhecer alguém que fala, prega, comunica como professor. Ele transmite conhecimento e assegura a competência. Ele quer ensinar na hora de ele falar. Tudo vai tornar ele adora ensinar e esclarecer, garantindo que os outros compreendam informações e desenvolvam habilidades. Ele fala como professor, entende? Ele vai ensinar como professor, ele vai comunicar como professor, esclarecer como professor. Trata-se de alguém com perfil didático, geralmente mentores, instrutores, treinadores naturais, aqueles que gostam de transformar a informação em entendimento, aprendizado e desenvolvimento contínuo, estão sempre querendo falar, aplicação. Comunicam-se com frequência, professor eficaz em treinamentos, Ele consegue dar educação, mentoria e orientação. Exemplo prático: um especialista com frequência de professor pode, ao implementar uma nova ferramenta na empresa, explicar pacientemente aos colegas como usá-la. Primeiro faça isso, depois faça aquilo. Então você já viu o professor, ele vai explicar todos os detalhes. Veja se conseguimos os resultados esperados, ele vai dizer como funciona, de como surgiu, de que maneira surgiu. E esse é a nossa quinta frequência. Sexta frequência: a frequência do visionário. Transmite visão do futuro. Ele fala: não, imagina quando a gente conseguir terminar isso aqui, que maravilha vai ser. Ele vai transmitindo a visão e as pessoas vão enxergando. Isso é muito importante, porque tem gente que não transmite isso, não fala como visionário, e a pessoa fica se perguntando: onde ele quer chegar? Por que ele está me ensinando isso? Por que ele está falando sobre isso? Qual que é o objetivo? Então ele articula possibilidades, ele faz as pessoas enxergarem que o caminho que eles estão vivendo, como é que vai ser o amanhã, a visão inspiradora da direção, inclui cultura, inovação de assuntos e riscos saudáveis, e ele fala dessa maneira. A aplicação do visionário. A frequência visionária é valiosa em liderança estratégica, empreendedorismo e criatividade. Inspira as pessoas com propósito ou meta a longo prazo. Ele faz as pessoas enxergarem. Um exemplo prático de um visionário apresentado numa startup pode dizer à equipe e investidores da seguinte maneira: imagine um mundo em que o nosso aplicativo conecta milhões de pessoas. Ele está falando: você pode se imaginar um mundo. Geralmente, cada frequência tem umas palavras, eu acredito, não está no livro dele, mas eu acredito que é muito comum usar algumas palavras. Por exemplo, visionários, imagine, veja, já pensou, já imaginou. Eu acho que o comando é: faça isso. Você precisa se levantar para mudar. Eu acho que a palavra do desenvolvedor é crescimento, do motivador vai dar certo, você vai conseguir. Aí nós temos o sétimo que eles chamam, e eu acho que a tradução em português não é muito legal, mas é Maven, em inglês, que quer dizer o especialista, Você já deve ter visto gente com frequência de especialista, então tudo ele vai te explicar. É diferente do professor, porque o professor quer ensinar, o especialista ele quer explicar, ele quer mostrar para você que ele tem uma curiosidade incansável
e que ele considera isso como algo importante. Então ele enxerga o mundo de forma diferente, ele é frequentemente desafiado pelas crenças, ele começa a falar coisas estimulando curiosidade coletiva. Por serem questionadores natos, muitas vezes são vistos como figuras controversas, eles ficam questionando, acabam procurando pelo inesperado. As perspectivas deles são frequência de cria uma cultura de pioneirismo, imaginação, embora eles sejam disruptivos, né, para fazer as coisas. A frequência Maven, então, que seria o especialista, é poderoso em contextos que exigem inovação disruptiva, pensamento crítico e mudança de paradigma. O Maven, que ele traz aqui não é necessariamente aquele especialista no sentido de saber todos os detalhes da criação do universo, mas aquela mente que quer procurar respostas, que quer entender as coisas. Então, um exemplo prático de um estrategista Maven, ele ia falar o seguinte: por que fazemos dessa forma? Há alguma ideia completamente diferente que poderia funcionar melhor? Ao questionar o status quo e sugerir alternativas audaciosas, ele pode levar ao time a descobrir uma maneira inovadora. Bom, então vamos lá. Está aqui as 7 frequências. E o que você vai fazer com isso agora? Mas, pastor, você está me ensinando isso aí, qual que é o objetivo? É legal você descobrir qual a sua frequência principal. Então vamos lembrar que você tem uma frequência principal e 2 de apoio. E provavelmente as outras 4 não sejam naturais para você. Por exemplo, eu não tenho naturalmente a frequência de comandante. Mas é importante, porque às vezes as pessoas que eu estou comunicando uma palavra, estou ensinando aqui no podcast, elas esperam uma voz de comando. O que eu faço agora? Vai, levanta e vai estudar. Vai lá, você tem que mudar, né? Elas precisam disso. Às vezes você vê como é importante a frequência, que você pode falar a mesma palavra nas 7 frequências diferentes. Vou dar um exemplo: não matarás. Vamos pensar como um curador falando na frequência não matarás. Não matarás, não matarás. Vamos pensar no commander: não matarás. Vamos pensar no desafiador: não matarás, não vamos matar, não vamos matar, não. Nós vamos crescer, nós não vamos matar sonhos, nós não vamos matar projetos, nós vamos crescer. Entende? Você vai mudando a frequência com a mesma frase, ela vai tendo significados diferentes, ela vai tendo objetivos diferentes. Nós precisamos entender que nós temos uma principal, e às vezes essa uma principal é completamente irritante para o outro. Vou exemplificar. Talvez vai ficar meio confuso, talvez, mas eu acho que você está entendendo, né? Por exemplo, se você é um professor e o camarada precisa de uma voz de comando e você quer ensiná-lo, ele fica pirado. Ele não quer aprender tudo, ele quer saber o que você mandou ele fazer. Manda eu fazer! Eu me lembro, eu tenho um pouco da frequência do professor, e é interessante que quando eu estou com algumas pessoas que querem ser comando, ela fala: não, você tem que definir, manda fazer, porque ele está necessitado da frequência do commander para se conectar comigo. Então, às vezes você está dando uma palavra, uma palestra, uma aula, está fazendo uma reunião e você só usa uma mesma frequência. Então, as outras pessoas que não estão nessa frequência já pararam de prestar atenção na sua reunião. Como é que a gente faz? A gente tem que intencionalmente tentar mudar algumas vezes as frequências para poder falar. Então, por exemplo, no meio de uma reunião, você está programando uma reunião, você pode ser visionário numa reunião, você pode ser motivador numa reunião, você pode usar todas as frequências, você pode ser curador, você pode ser uma pessoa desafiadora numa reunião, você pode ser uma pessoa que vai gerar essa visão disruptiva. Por que a gente está fazendo isso? E é importante você perceber que em determinados momentos você pode usar 2, 3, 4 frequências diferentes que precisam necessárias para conectar todas as pessoas a você. Agora, é muito difícil as pessoas se conectarem com você se você usar sempre uma frequência só. Mas também é difícil você usar as outras frequências que não lhe são naturais. Você precisa aprender e desenvolver. A vantagem de você fazer isso é que aquelas pessoas que estão esperando a frequência que são para elas naturais, mas que para você não é, você vai começar a conectar com elas, porque elas vão entender o que você está falando. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que pregam, eu sou um pastor, e eu vejo pessoas pregando só na frequência, às vezes, do curador. Aí muita gente vai gostar, mas aqueles que têm contato com o curador, outros vão ficar entediados. Eu vejo pessoas pregando só na frequência do comandante,
né? É muito bom para aqueles que gostam do comando, mas aqueles que não gostam vão ficar entediados. Então é interessante você aprender a usar essa ferramenta de mudanças de frequência. Agora, cada frequência dessa, ela tem uma sombra. E a sombra significa o lado ruim da frequência, que eu não vou falar hoje porque não vai dar tempo. Mas é interessante você perceber que, assim como tem um comandante bom, a sombra do comandante bom é que o comandante começa então a ser tão comandante, só falar um comandante que ele vira um ditador. Essa seria a sombra, né? Então a gente precisa às vezes trabalhar isso, porque talvez você esteja comunicando na sombra. Não é ruim ser um comunicador comandante, eu acho que é ruim você ser só comandante, mas é perigoso você comunicar só no comando e você entrar numa sombra que é seu ditador. Assim também é perigoso quem é um desafiador falar só no desafio, só no crescimento, só no desenvolvimento e se tornar um manipulador. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, ou um controlador, talvez seja melhor. A palavra talvez seja melhor, controlador. Mas o que é importante hoje é você perceber qual é a frequência que você mais usa. Então o que você vai fazer? Primeiro você vai pegar as pessoas que conhecem você e vai perguntar para elas: ei, o que você acha? Para você, eu sou mais comandante ou sou mais desafiador? Quando eu falo, eu te inspiro. Quando eu falo, eu faço você sonhar. Quando eu falo, eu motivo você, eu animo você, eu entusiasmo você. Quando eu falo, eu te ensino. Quando eu falo, eu passo para você segurança. E assim você vai tentar descobrir. É muito difícil você falar, eu sou isso, porque quando você fala isso é porque você está se ouvindo na frequência que você acredita que está falando, mas as pessoas estão recebendo em outra frequência. Então é importante você saber. E por que isso é importante também você saber como as pessoas? Porque às vezes está faltando. Eu me lembro uma vez aqui que eu fiz essa pesquisa e eu achava que eu era motivador. E aí ninguém que eu perguntei falou que eu tinha a frequência da motivação. Todos falaram outras frequências. Não vou contar porque não é da sua conta, tá bom? Mas é legal você descobrir. E aí você vai pegar e vai percebendo que por que eu não posso ser um pouco mais motivador? Eu preciso ser um pouco mais motivador. Então eu vou trabalhar essa pessoa, eu vou trabalhar essa área da minha vida, isso vai me ajudar. Bom, espero que você tenha gostado das 7 frequências da comunicação. Lembrando que frequência da comunicação não é o estudo da palavra, não é a oração, não é o jejum, não é a dedicação. É a frequência, é a sintonia que você está usando para falar. Todos nós temos uma frequência de comunicação que se conecta ou não com algumas pessoas. Por isso é importante você entender. Quanto mais você usar, quanto mais você vai entendendo a frequência, melhor vai ficar. Você é capaz, você pode melhorar a sua comunicação, você pode desenvolver a sua comunicação. Tem muita coisa que você pode crescer, tem muita coisa que Deus ainda tem para fazer na sua vida e talvez a comunicação seja uma barreira que precisa ser rompida, mas você precisa agora parar, estudar, voltar, sentar, perguntar para as pessoas hoje o que elas ouvem quando você fala. Elas ouvem um motivador, elas ouvem um professor, elas ouvem um sonhador, como elas te veem, como elas escutam o que você está falando. Vai fazer isso agora. Pronto, usei pelo menos 3 frequências, vou usar mais uma. Sei que é difícil, sei que você vai ouvir coisas que talvez te assustem, mas tudo bem, é assim mesmo. 4ª frequência, curador, estou usando agora com você. Tudo isso é importante para a gente poder falar com as pessoas, se comunicar com elas. Espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, manda para frente, hein? Passa para alguém que está precisando melhorar a comunicação. Talvez esse seja o segredo. Talvez você que é um comando tenha escutado, eu não gosto de falar com você, você está sempre dando ordem, você está sempre mandando, e você não sabe. Mas eu falei normal, porque você só fala com frequência do comando. E a pessoa que está querendo te ouvir, às vezes ela está na frequência do curador. Ela queria ouvir você, tudo bem, amiga, fala para mim o que está acontecendo. E você, não, faz isso que eu vou resolver o seu problema. Então é muito importante você entender essa questão da frequência. Que Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o meu podcast, escreve aí tudo que você pensa sobre isso, a gente vai se falando e tudo quanto fizer prosperará.